Quem foi Esté na Bíblia? A história de Esté e o que podemos aprender com ela. A história de Esté é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada e está registrada no Antigo Testamento, que traz seu nome. Esté foi uma judia exilada na Pérsia e viveu durante o período de reinado de Assuero. Conheceremos mais sobre quem foi Esté a partir de agora. Esté era uma jovem órfã, filha de Abiail, uma judia exilada na Pérsia. Como já foi dito, Esté foi criada por seu primo Mardoqueu. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, era primo de Esté. Ele tinha sido levado para o exílio na Babilônia por Nabucodonosor, quando este dominou Judá e fez prisioneiros judeus no período do rei Joaquim de Judá. Esté, capítulo 2, versículos 6 e 7. Não há relatos específicos de quando Radassa perdeu seus pais, se no cativeiro ou antes, no período da invasão e conquista de Israel pela Babilônia. Mas a Bíblia diz que seu parente Mardoqueu adotou-a e cuidou dela como se fosse sua filha. O nome Esté significa estrela, mas alguns intérpretes sugerem que talvez seu nome tenha ligação com o nome de uma deusa babilônica, Astar. Já seu nome hebraico era Radassa, que significa morta, um tipo de arbusto. Esté se torna rainha. Certo dia, o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para os homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença, usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir tal ordem, porque muito provavelmente implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero a destituiu do posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino, e Esté estava entre essas moças. Esté então alcançou favor na corte de Assuero, isto é, ela conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Com certeza, tudo isso foi providência divina. Esté foi uma das mulheres escolhidas e ela recebeu um tratamento de beleza especial durante um ano. Esté causava boa aparência a todos que conheciam. No fim do processo seletivo, ela ganhou o favor do rei, tornando-a sua rainha no lugar de Vasti. Esté, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Passando este período, Esté foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retomava mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. E Esté foi chamada pelo nome. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. Esté, capítulo 2, versículo 17. Assim, Esté foi coroada rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela coroação de Esté. Após se tornar rainha, Esté passou a viver no palácio em Suzã. A rainha Esté é informada sobre o plano de Amã. Amã, um importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, por conta de que Mardoqueu não se inclinava perante ele.
Mardoqueu contou a Ester o terrível plano de Amã e lhe pediu para interceder perante o rei. Mas a rainha Ester não poderia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então, Mardoqueu fez com que ela lembrasse de que Deus providencialmente poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Ester, capítulo 4, versículo 14. Vale lembrar que até aquele momento o rei não sabia que Ester era de origem judaica. Deixando Amã fazer o que queria. Ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Então, Amã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Ester, capítulo 3, versículo 12 e 13. Diante da situação delicada, a rainha Ester clamou a todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. A rainha Ester usa de sabedoria para interceder pelos judeus. Após os 3 dias, Ester se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Ester parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Ester, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e falou a ela também que daria a ela até mesmo a metade de seu reino. Ester, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Amã para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Ester pediu permissão para preparar um segundo banquete no outro dia. Só no segundo banquete que Ester revelou para o rei que ela era uma judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Ester também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei, obviamente, ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar a Ester pela sua própria vida. Ao retornar, o rei à casa do banquete, caído sobre o divã de Ester. Aquela situação foi uma violação de protocolo daquela época, irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Porventura, queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Ester, capítulo 7, versículo 8. Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquela era o fim da linha para Amã. Amã foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Ester conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito a se defender. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Ao todo, foram mortos mais de 75.000 inimigos que odiavam o povo judeu. Porém, eles não trocaram nos despojos de seus inimigos. Devido a todo aquele acontecimento, foi oferecido festa de Purim, como uma festa de celebração permanente em Israel. O que podemos aprender com a história de Ester? A história de Ester nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, bem como a importância de confiarmos em Deus, ainda que isto
coloque em risco a nossa própria vida. Mas também devemos nos atentar para o fato de que devemos agir com sabedoria, intercedendo a Deus para que Ele nos direcione para nossas ações. Além disso, citarei 3 fatos importantes. Confiar em Deus. Esther arriscou sua vida para obedecer a Deus, Ele cuidou dela. Ter coragem. Esther estava segura. Ninguém conhecia sua identidade e ela não seria afetada pelo extermínio, mas ela arriscou tudo para fazer o que era certo. Orar e interceder pelo seu povo. Esther buscou a ajuda de Deus antes de agir e Ele lhe deu a vitória. Essa foi a história de Esther. Se você gostou, deixe seu like, faça um comentário e compartilhe para amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida.